dos cientistas que auxiliaram na pesquisa durante 3 meses, Houve através da referência... Unicinos, houve referência que o fenômeno se tratava de algo conhecido, né? Então aqui nós temos até hoje, até o presente momento, um objeto voador não identificado, né, que ficou pairando no céu de Santa Maria. Está aberto a pesquisa ainda. Quem quiser pesquisar e me dar essa resposta para que se trata esse fenômeno, está aberto. Mas eu jamais vou ousar em falar que este fenômeno é um disco voador. É um objeto voador não identificado. Justamente. Como porque a gente não tem o conhecimento. Exatamente. Como o professor Mariano me disse, olha, nas minhas observações astronômicas eu vejo muitos objetos voadores não identificados, que eu não sei o que é. E ele é bem sincero. É a origem do termo UFO. É a origem do termo UFO, que foi desvirtuado, né, para as pessoas dizerem, não, é disco voador, lá tem ET, e é isso que o museu faz. É isso que o museu faz, mostrando, olha, essa possibilidade fica no pensamento do ser humano. Não na responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade civil, social e educativa é declarar mostrar que o fenômeno que está ali não segue ordem de nada até então conhecido no presente momento. Professor, falando agora um pouco sobre a respeito do aparecimento de luzes no céu, desses fenômenos, isso aí a física, vários deles a própria física consegue responder à aparência dessas... Existem vários fenômenos na alta atmosfera e problemas que às vezes não são muito bem conhecidos e que podem surgir e que podem talvez formar esse tipo de imagem aí. Então é complicado afirmar alguma coisa, obviamente. É, exatamente. E também a parte da entrada de discos voadores, no caso, dentro da atmosfera terrestre. Isso aí teria como isso acontecer? Porque, nesse caso, as civilizações que seriam as civilizações que viriam fazer contato, elas teriam que ter uma tecnologia também bastante interessante, porque vai ser uma mudança completa de ambiente. É aquilo que eu falei no começo lá, por exemplo. Esses assuntos são todos complexos e complexidade envolve probabilidade também e estatísticas, né? O universo é muito grande. Então, as distâncias entre as estrelas são gigantescas, né? Por exemplo, eu até ousaria dizer aqui que é difícil saber se o homem um dia vai viajar nas estrelas. É muito difícil. A gente não sabe se a gente vai estar adaptado ou vai ter tecnologia para vencer essas distâncias. Então, por exemplo, um contato com uma civilização ou, por exemplo, a entrada de naves com uma super tecnologia que fizeram viagens, por exemplo, entre as estrelas, é uma coisa altamente improvável também. Tá? Então, eu prefiro falar assim, prefiro falar em termos de probabilidade. Então, é uma probabilidade muito, muito, muito pequena. Tá? Então eu acho complicado tudo isso do ponto de vista assim, científico. Tá? Porque por exemplo, se essas naves estivessem já aqui e tivessem entrado, e se isso realmente existisse, por que elas não estão aqui? Não, e justamente elas deveriam também ser reconhecidas. Por que elas não teriam um contato com os humanos? Porque os humanos vivem aqui na Terra, alguns muito bem e outros vivendo uma vida muito ruim. A gente sabe isso em qualquer lugar. Isso pode ser aqui no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Tem gente que vive bem, gente que vive ruim, que vive na pobreza também, em tudo que é lugar do mundo. Se essas pessoas têm todo esse super desenvolvimento, dominam tecnologias fantásticas para viajar nas estrelas, tá? Por que elas não estão aqui e nos auxiliam? Essa é a principal pergunta. Aí o professor entra naquele questionamento do Carl Sagan. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. A história da vida humana no planeta Terra, desde que no início da primeira fase da vida no planeta Terra, na era pré-cambriana, que nós temos 13 degraus de evolução no nosso planeta, que vai do período arqueano até o período quaternário onde nós vivemos, na era cenozoica. Nós temos 3,5 bilhões de anos num planeta que se formou há 4,5 bilhões de anos estimado. E a vida humana inteligente chegou no último momento, ou nos últimos segundos da história no planeta Terra. Então, nós temos que também pensar por esse outro aspecto. Nós conhecemos o mínimo da nossa história de seres humanos.
Existe toda essa parte evolutiva que existe acabou, toda a parte que acaba se evolutiva perdendo, que, né? em alguns casos, houve acidentes cosmológicos que possibilitou o ser humano surgir aqui. Se não fosse asteroide cair na Terra, os roedores estariam dominando até hoje, não teria civilização humana, a princípio. Então, todo esse conceito que o professor coloca entre estatísticas, possibilidades, né, nos faz pensar desta possibilidade, mas não descartar essa possibilidade. Que muitas hipóteses levantadas pela ufologia também são a própria parte da evolução. Exatamente, por isso que eu falei e menciono outra vez que todo o profissional, toda pessoa que quer se dedicar nesse tema curioso, que é a ufologia, em primeiro lugar vai ter uma aula de biologia, vai ter uma aula de química, vai entender a mecânica da sua evolução, para depois ter uma bagagem de conhecimento para poder transmitir e falar para os jovens, para professores, enfim, e não ser aquela coisa como acontece no Brasil, que a grande maioria busca as mais diversas interpretações a cunho próprio. Por isso que eu ainda aposto que a astronomia ela vai nos dar essa grande resposta, seguida da astrobiologia, que é uma ciência extraordinária que está buscando essa resposta, né? Recentemente, vocês viram que nos céus do planeta Terra, principalmente no nosso hemisfério sul, foi visto esse cometa. Aqui, ó, matéria de outro jornal local de Santa Maria. Os jornais de Santa Maria são fantásticos. E nós temos aqui a reportagem que saiu sobre o cometa Magnalti. Mas o que eu mais fiquei impressionado, professor, foi do número mínimo de santamarienses que viram um cometa com uma cauda longínqua passando nos nossos céus. A gente conta nos dedos pessoas que viram cometa, pela falta de interesse, né? O museu colocou seus telescópios lá no Cerrito, na ocasião, para as pessoas verem o cometa Magnalti, né? A parte do seu núcleo, enfim. E por isso que eu acho muito importante, antes de nós falarmos sobre a ufologia, antes de nós falarmos sobre especular sobre a vida no universo, é fazer uma construção do conhecimento. Se existe civilização em outra parte do universo, eles também estão fazendo esse questionamento. Também estão buscando nos hidrogênios, talvez, um contato mais próximo. O primeiro elemento químico a surgir no universo. Sinais, né? desses contatos existem em diversos espaços. Eu diria que existe muitas evidências intrigantes, curiosas, mas até o presente momento nós não temos uma prova definitiva. Ou se essa prova existe, talvez alguns governos estão selando ela e não deixando que a humanidade saiba e que a grande maioria dos cientistas saiba. Pois é, também. justamente. Também tem esse outro lado da história. Né? Mas eu acho que hoje, com essa abertura da internet tão grande, né, seria muito difícil um governo manter sólido uma informação tão preciosa como essa. Não descarto a possibilidade. Acredito que essa possibilidade é tão natural quanto se fez aqui na Terra, só que nós temos que refletir a vida fora em outro planeta, aqui na vida do planeta Terra. Como eu disse, a minha função é ser o interlocutor. Aquela pessoa que diz que teve um contato, que diz que viu um ET, que está mantendo uma canalização, e eu respeito, porque eu tenho que respeitar o ser humano, não posso estar tirando, não posso ser preconceituoso. Einstein já falava, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, né? Então, nós temos que entender essas pessoas também, e não só taxá-las de louca, e buscar uma resposta para o que está acontecendo com elas, que não são uma ou duas, são milhões de pessoas em todo o planeta Terra que dizem que estão mantendo contato. Justamente, o ceticismo humano talvez que faça com que as pessoas só passem a acreditar no momento em que esse contato for próprio dela, né? Porque exatamente, mas é tão estranho isso, a realidade, que as pessoas, eu acho que preferem ficar um pouco reservadas. Justamente. Só que quando a pessoa fica reservada e não quer manifestar ou não quer mostrar, por exemplo, o caso dessa imagem aqui, que foi pesquisado por uma universidade, foi pesquisado por cientistas de uma universidade, né, que eu fiz questão de levá-lo, a imagem em mãos. Eu gosto das coisas muito claras, transparentes. A pessoa, durante meses, não queria que aquela imagem fosse publicada, não queria que nem que seu nome fosse falado, porque é taxado como louco. Mas eu penso que não é bem assim. Eu penso que nós temos que dar a possibilidade das pessoas se manifestar, colocar as suas opiniões, porque aí você está construindo ciência de fato e de direito. Caso contrário, você está podando até mesmo o conhecimento científico. Certo. Professor, o senhor acredita que esses grupos que surgem tratando sobre ufologia, de certa forma, quando desvinculados da ciência, eles assumem um papel um pouco como uma forma de religião para algumas pessoas que, com
o aparecimento desse grande número de elementos estranhos assim que precisam ser respondidos, a religião com seus mitos sempre surgiu para tentar responder da forma mais plausível, né? Bom, eu como cientista